Oi, gente, aqui é o professor Bruno e hoje a gente vai assistir junto mais uma aula de filosofia. A aula de hoje, gente, é sobre ética moderna. E para introduzir e apresentar esse assunto, eu quero contar para vocês, olha lá no slide, uma pequena história sobre ética moderna. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, 200, 300 anos atrás, olha lá no slide, para um caso na justiça inglesa, onde a coroa processou tripulantes de um navio que está desenhado aí na tela, John Dudley e um outro marinheiro chamado Spencer. O caso, eles faziam parte de uma tripulação de navios que estava indo pescar em alto mar. Parte dessa tripulação eram marinheiros adultos. Um desses marinheiros era um jovem de 17 anos, estava prestes a se tornar um homem de 18 anos. Mas eles atravessam uma tempestade, o navio fica à deriva e aí começa toda a confusão. Por quê? À medida que eles ficam à deriva e eles perdem todos os recursos que eles tinham para se alimentar, para tomar água e por aí afora, eles começam a adotar algumas medidas bem extremas para sobreviver. Esse jovem de 17 anos tenta beber água do mar. Obviamente, isso faz um mal enorme para ele, a ponto dele ficar doente e desacordado. A tripulação, então, dentro do navio, todos desesperados por comida, eles decidem que vão matar esse jovem para poder se alimentar dos restos do corpo dele. O corpo dele serviu de alimento para esses marinheiros que estavam sem comida já há muito tempo. Graças a isso, eles sobrevivem, assim, um dia depois deles terem matado esse jovem, eles são encontrados, e quando são encontrados, descobrem o que acontece, o que aconteceu, no caso, nesse navio. Eles foram, então, acusados de assassinato. Vamos olhar ali no slide os fatos desse caso. O navio fica à deriva, esse jovem que ficou doente por ter consumido água do mar ficou desacordado, ele foi morto, o corpo dele serviu de alimento, a tripulação foi acusada de assassinato e esse caso, gente, dividiu muito a Inglaterra na época, porque, de um lado, muitas pessoas ficaram revoltadas com o fato de que um jovem de 17 anos foi morto e foi utilizado como alimento, mas, por outro lado, as pessoas ficavam pensando assim, o que eles poderiam ter feito para sobreviver? Eles foram condenados e o argumento que a Suprema Corte lá da Inglaterra utilizou é que nem mesmo um estado extremo de necessidade autoriza e justifica o assassinato de uma pessoa. Mas, apesar dessa decisão da Suprema Corte, a Inglaterra continuou dividida em torno desse caso. Questões desse tipo, gente, circulam por aí o tempo todo. E como vocês podem imaginar, não é fácil você decidir exatamente o que constitui o justo nisso. Se vocês forem ver dentro do direito, por exemplo, se discute esse tipo de dilema o tempo inteiro. E essa história faz a gente pensar, pô, como é que a gente pode avaliar qual é a ação moral nesse caso? Qual que é a ação imoral? De onde vêm os critérios que a gente utiliza para decidir esse tipo de coisa? Agora que a gente tem alguma ideia, agora que essa história provoca na gente alguma coisa, a gente pode ir para a pergunta principal da aula de hoje: o que é ética moderna? Esse é o assunto da nossa aula. Então volta aqui comigo, vamos tentar definir rapidinho o que é ética moderna. Ética moderna, gente, é um nome genérico que a gente vai dar aqui para um conjunto de teorias e teses a respeito do modo como nós, seres humanos, pensamos o nosso agir, como nós, seres humanos, avaliamos as nossas ações. Isso quer dizer que, nesse nomezinho, ética moderna, estão inseridos muitas teorias diferentes acerca da ação humana. Isso quer dizer também que a nossa aula de hoje não vai encerrar o que é ética moderna. Nós precisaríamos de algumas semanas de videoaula corrida se a gente quisesse ter a chance de esgotar esse assunto.
Nós veremos hoje algumas teorias sobre ética moderna. A primeira delas, já está aí na tela para vocês, é justamente a separação entre ética e política. Gente, essa teoria nasce a partir da obra de um pensador florentino chamado Nicolau Maquiavel. E ela aparece num momento muito importante e muito curioso do desenvolvimento da ética e da filosofia política. Por quê? Todo o pensamento antigo, seja da antiguidade grega clássica, seja do período de vigência do Império Romano, seja do período medieval, ele é caracterizado por entender que ética e política são a mesma coisa. Qualquer tratado a respeito de política também vai propor questões éticas e qualquer tratado de ética antigo propõe questões políticas. Maquiavel, ele vai perceber uma necessidade de se separar ética e política para pensar uma nova forma de fazer política, para pensar uma forma de fazer política moderna. Então, vamos lá para o slide. A gente precisa se perguntar, por que separar ética e política? Qual é a grande preocupação de Maquiavel quando ele propõe esse tipo de separação? Maquiavel, gente, ele está tentando criar uma nova forma de fazer política, separada daquela forma que os antigos pensavam. Então, ele vai entender que essa separação se impõe, por quê? Olha ali. Primeiro motivo, é por imposição de um mundo novo que está nascendo. Até então, o poder político era justificado a partir da posse de uma certa diferença em relação aos outros. Para deixar isso bem claro, Platão, por exemplo, vai sugerir que existe um tipo de pessoa que é naturalmente melhor que todos os outros para ser um governante, que é o rei filósofo. Então, para Platão, não existe eleição, não existe consentimento. A questão é, temos uma pessoa que é naturalmente melhor que os outros para governar, então essa pessoa tem que ser o rei ou a rainha filósofo ou filósofa. No mundo medieval, existia o entendimento de que existe uma pessoa que é mais qualificada que os outros para ser um governante devido à sua proximidade com o divino. E o raciocínio é que, à medida em que ele é mais próximo do divino, mais conhecimento da verdade ele tem. Então existe a ideia de que o Papa tem uma posição privilegiada de poder em relação aos outros, e por isso ele seria um governante natural em relação aos outros. Para Maquiavel, nenhuma dessas coisas é aquilo que gera poder de verdade. Para Maquiavel, quem tem poder é aquele que, através da força, através de quais meios forem necessários, é essa pessoa que acumula poder. Quem consegue acumular poder de um jeito ou de outro é esse cara que é político de verdade. E Maquiavel vai perceber que essas pessoas, eles não são os filósofos da antiguidade e eles não estão na religião. Para Maquiavel, quem são esses caras? São os caras que sabem como um exército funciona, são os caras que sabem como um banco funciona, são os caras que sabem como a tecnologia que está nascendo na época funciona. Então está nascendo um mundo novo. Estão aparecendo pessoas que possuem poder político que não são aquelas que o mundo até então estava acostumado. Aí a gente chega num motivo novo para explicar o porquê da separação entre ética e política. Maquiavel vai afirmar o seguinte, o cristianismo não vai servir de modelo para a gente imaginar qual deve ser a ação dessa pessoa que tem o poder. Maquiavel vai observar o seguinte, às vezes, para um político se manter no poder, ele vai precisar desobedecer à lei. Ele vai precisar cometer
um ato imoral. Maquiavel conta uma história de um príncipe, de uma pessoa muito poderosa que conquista uma colônia. Quando ele conquista essa colônia, naturalmente a população se volta contra ele. O príncipe, então, elege uma pessoa, segundo Maquiavel, o nome dela é Ramiro Dorco, ele conta essa história lá no capítulo 7 do Príncipe. A orientação desse príncipe, então, para Ramiro Dorco é: governe essa colônia em meu nome e esmague qualquer tipo de dissenso. Qualquer pessoa que estiver desobedecendo as ordens nossas, essa pessoa tem que ser punida de maneira muito rigorosa. Então, durante anos, Ramiro Dorco oprimiu essa população com muita violência. Passaram-se vários anos, essa população esqueceu que o príncipe, lá no começo, tomou-lhes a liberdade à medida em que conquistou, através da força militar, o lugar onde eles viviam. Agora, a pessoa que eles odiavam com todas as forças era Ramiro Dorco. O príncipe percebeu esse movimento e ele decidiu agir de forma a conquistar para ele o apoio popular dessa colônia, que antes não ia com a cara dele. O que o príncipe fez? Ele criou um tribunal nessa colônia para receber denúncias de maus tratos. Então a população ganhou um espaço para ir despejar a fúria e a raiva que eles sentiam de Ramiro Dorco. Ele instalou um juiz ali sério para avaliar os casos, sem levar em consideração o contexto político. Então toda a população ofereceu denúncia a Ramiro Dorco, e num belo dia, quando o príncipe foi visitar a colônia, de surpresa, Maquiavel nos conta que o príncipe saca uma espada e decapita Ramiro Dorco em praça pública. E a população vai à loucura. E através disso, o príncipe solidifica o seu poder nessa colônia. Então, olhem a estratégia que Maquiavel descreve como uma estratégia bem-sucedida na política. Você se utilizar de qualquer meio necessário, seja ele justo ou não, para solidificar o seu poder. Maquiavel, então, vai apresentar para a gente esse dilema que nós chamamos, olha ali na tela, o problema ou o dilema das mãos sujas. Maquiavel vai afirmar para a gente que vão ter momentos em que o príncipe precisará cometer atos que são injustos em nome do bem comum. Essa, gente, é uma discussão que rola em ética moderna e que rola em política moderna com muita frequência. Maquiavel não foi o único a conceber, a entender essa problemática. Olha ali na tela comigo. Tanto Maquiavel quanto John Locke, que é um outro pensador moderno, eles também chegaram a essa ideia, chegaram a essa conclusão. Locke, por exemplo, vai desenvolver essa ideia da seguinte forma. Segundo esse pensador inglês, as leis são falhas por definição. E elas são falhas por definição por quê? Porque é impossível para os legisladores conseguirem prever o futuro de tal forma que a lei que é criada naquele momento consiga abarcar todas as situações que podem acontecer com a gente. É impossível que uma lei seja tão boa a esse ponto. Então, o que acontece quando emerge alguma situação que não está prevista em lei? A gente não faz nada? O Locke dá um exemplo no segundo tratado sobre o governo civil do seguinte: pode acontecer, por exemplo, em virtude de um incêndio, que as autoridades precisem derrubar uma casa para impedir que o fogo se alastre. Derrubar uma casa, destruir a casa de uma pessoa, é uma violação evidente dos direitos de propriedade de alguém. Mas mesmo assim, o executivo, agindo em nome do bem comum, viola essa lei. Locke chama isso de prerrogativa. Para Locke, o soberano, o poder executivo,
possui um direito de ir até mesmo contra a lei em nome do bem comum. E se vocês pensarem o perigo que existe em torno disso, vocês vão ver o tamanho que é esse problema das mãos sujas na filosofia, que começa lá com Maquiavel e que ele ganha uma grande importância, tanto ética quanto política, no pensamento de John Locke. Você pode, aí em casa, tentar pensar como você se posiciona a respeito desse poder. Será que uma pessoa, um governante, está autorizado a violar a lei em nome do bem comum? Será que a lei ela é preciosa e sagrada a tal ponto que a gente não pode desobedecer ela? Como é que a gente descobre se o soberano está realmente agindo em nome do bem comum ou não? Essas são perguntas muito difíceis para responder. E isso leva a gente para o próximo assunto da aula, uma outra teoria moderna, que é a questão da responsabilidade pessoal. Galera, para a gente entender esse assunto, a gente precisa ter em mente que a noção de individualidade se torna muito importante no pensamento moderno. Os antigos tinham essa visão de que nós, antes de sermos indivíduos, nós somos parte de uma comunidade e que a comunidade é anterior ao indivíduo. Anterior no sentido de que a comunidade vem primeiro, a comunidade é mais importante que o indivíduo. Essa lógica é invertida na modernidade. Os modernos entendem que o indivíduo é o tijolo básico de qualquer construção ética e política. Então eles vão entender que a responsabilidade, essa ideia de que uma pessoa responde por algo, de que ela é responsável por algo, ela vai sofrer um deslocamento. Ela não vai mais ser localizada na comunidade e ela vai ser localizada no indivíduo. Então vai aparecer a ideia de que cada pessoa, olha lá na tela, de que cada pessoa é pessoalmente responsável pelo que acontece consigo, pessoalmente responsável pelo resultado de suas ações. Observem, então, esse deslocamento. Antes nós falávamos de uma responsabilidade comunitária, de uma responsabilidade social, por assim dizer. Agora falamos de uma noção de responsabilidade pessoal. A modernidade parte do pressuposto que cada pessoa possui um conjunto único de ideias em sua mente e essas ideias dão forma a uma personalidade que é única e indivisível, ela é individual. Está criado aqui então, gente, uma separação entre indivíduo e sociedade. A modernidade não vai localizar a responsabilidade na noção de sociedade. A responsabilidade passa a ser interpretada como uma coisa pessoal, como uma coisa individual. Nasce aqui, então, a ideia de responsabilidade pessoal. E a pergunta passa a ser a seguinte: qual é exatamente a nossa responsabilidade enquanto indivíduo e enquanto pessoa? Em que medida nós somos inteiramente ou não responsáveis sobre o que nós fazemos e sobre o que acontece com a gente? Essas podem parecer perguntas simples, queridos, mas essa é uma pergunta que tem consequências gigantescas na sociedade. Existem casos, por exemplo, na medicina, onde esse princípio de responsabilidade pessoal é muito aplicado. Pensem, por exemplo, na experiência do transplante de órgãos. Existem filósofos da medicina, pessoas que estudam medicina e trabalham também com filosofia, que eles vão defender que uma pessoa que agiu de tal forma que ela prejudicou conscientemente a saúde dela,
ela não deveria possuir, por exemplo, prioridade na hora de receber um transplante de órgãos. Isso acontece na medicina. Tem pessoas que defendem esse raciocínio, partindo do pressuposto de que cada pessoa é pessoalmente responsável por si. Será que esse raciocínio é válido? Por um lado, faz até sentido, por que é que uma pessoa iria conscientemente prejudicar a própria saúde? Por que é que uma pessoa, por exemplo, fumaria um cigarro sabendo que isso pode fazer muito mal para os próprios pulmões? Sim, mas se a gente leva esse raciocínio às últimas consequências, o que acontece? Então, se a gente pega esse raciocínio de liberdade pessoal e a gente leva ele às últimas consequências, a gente cria um cenário muito estranho. E, claro, tem um outro motivo que faz esse raciocínio de responsabilidade pessoal ser um pouco curioso. Nós falamos como se cada pessoa fosse única e inteiramente responsável por si só, mas a gente precisa lembrar que nós fazemos parte de uma sociedade. Voltando a esse exemplo do tabagismo, é evidente que nós fazemos parte de uma sociedade e de que existe uma pressão social que acaba levando, conduzindo, dando um grande empurrão para as pessoas irem consumir o cigarro. Então não é como se não existisse também responsabilidade do lado aqui da sociedade. O próximo tema, gente, da aula é uma teoria de um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, que vai receber o nome de utilitarismo. O Jeremy Bentham, ele vai propor uma teoria muito interessante sobre o que é a felicidade no ser humano. E a partir dessa afirmação básica dele, é que ele vai construir todo um edifício teórico para pensar ética e política moderna. A afirmação básica do Jeremy Bentham é a seguinte, olha lá na tela. Jeremy Bentham vai partir do pressuposto de que o ser humano é movido por dor e prazer. Essa, gente, é a afirmação básica do Bentham. Por Bentham, todas as nossas ações, quer a gente saiba ou não, elas têm dois motores. Sempre que a gente age, a gente está perseguindo o prazer e sempre que a gente age, a gente está fugindo da dor. Bentham, por exemplo, vai ilustrar essas situações com exemplos que soam estranhos para a gente a princípio, mas que para ele são perfeitos. Bentham, por exemplo, vai sugerir por que é que uma mãe corre o risco que for necessário para poder, por exemplo, proteger um de seus filhos. O raciocínio de Bentham é o seguinte, uma mãe faz isso porque não existe prazer na face da terra que supere a dor de perder um filho. E por isso, no raciocínio de Bentham, uma mãe faz o que é necessário para proteger seus filhos. Ou seja, ele entende que toda a ação é pensada, no fim das contas, como uma espécie de balança entre prazer e dor. E as ações que são preferíveis são aquelas que resultam em mais prazer e menos dor. O que isso quer dizer? Para o Bentham, gente, a felicidade é uma coisa que pode ser calculada. Então eu posso observar nas ações que eu executo no dia a dia quais são aquelas que produzem, que geram mais felicidade ou menos felicidade. Eu posso fazer essa balança entre prazer e dor e verificar quais são as ações que produzem mais felicidade ou menos felicidade. Então, olha como o Bentham transforma, digamos assim, um raciocínio ético em praticamente uma conta matemática. A definição que o Bentham dá do que é a ação ética, do que é a ação justa no utilitarismo. Felicidade, assim, a ação justa, a ação ética é aquela que produz a maior felicidade possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Para Jeremy Bentham, esse é o princípio que deve orientar todas as nossas ações.
Então o que o Bentham está dizendo é que antes da gente agir, se a gente quiser avaliar se uma ação é ética ou não, a gente precisa se perguntar, essa é uma ação que maximiza a felicidade para a maior quantidade de pessoas? Vou dar um exemplo disso. O Bentham utiliza esse raciocínio para, num livrinho bem pequenininho, na época dele, isso é praticamente um adendo à obra dele, o Bentham ele foi um filósofo lá na Inglaterra, gente, 200, 300 anos atrás, para vocês terem uma ideia de como isso não é tão antigo assim, mas antigo o suficiente para vocês verem como o Bentham inova nesse sentido. O Bentham é, até onde eu tenho ciência, o primeiro filósofo a fazer uma defesa da descriminalização da homossexualidade, com base nesse raciocínio. O Bentham entende que proibir a homossexualidade impõe mais dor do que prazer para a maioria da população na Inglaterra. E com base nesse raciocínio, ele então defende que a homossexualidade seja descriminalizada. A gente pode aplicar esse raciocínio a várias outras coisas. É dessa ideia utilitarista aqui que nasce aquela noção de ditadura da maioria, a ideia de que são os ditames da maioria que precisam ser levados em consideração na hora de avaliar o que vai ser feito e o que não vai. Isso tem uma implicação bastante importante em termos de ética. O pensamento do Jeremy Bentham é consequencialista. O que significa ser consequencialista? Para Bentham, quando a gente vai avaliar se uma ação é justa ou não, a gente precisa observar as consequências dessa ação. Essa ação teve consequências boas, ela é justa, não importa qual é a intenção inicial dela. Uma ação teve consequências ruins, não importa se essa intenção inicial era boa ou não. Se a ação teve consequências ruins, a ação é injusta. Acabou. Essa, então, é uma análise consequencialista da ética. E isso leva a gente para uma teoria oposta ao do Bentham. Existe um outro ramo de filosofia dentro da ética que nós chamamos de deontologia. Então volta aqui comigo, vamos tentar entender o que deontologia significa. A palavra deon significa em grego dever. A deontologia seria, então, uma ciência sobre o dever. E existe um filósofo alemão, chamado Immanuel Kant, que vai desenvolver toda a filosofia ética dele em torno dessa noção de deontologia. Para Kant, a ética deve estar fundada na noção de dever e não na noção de felicidade. A grande diferença da ética de Kant em relação à ética do Bentham lá, a diferença de Kant e o utilitarismo, é que para Kant a intenção é mais importante do que a consequência de uma ação na hora da gente avaliar se uma ação é justa ou não. Kant, por exemplo, vai afirmar que não tem como a gente prever quais são as consequências de uma ação para a gente considerar ela como sendo o parâmetro para medir se a ação é ética ou não. Além disso, o que o Kant vai afirmar? O Kant vai afirmar que é possível, a partir da própria razão, conceber o que é ético ou não. A ética de Kant, ela é puramente racional. A razão é o guia da ética. Isso quer dizer, então, que o Kant tem essa ideia de que é através da ação racional, é através das próprias imposições que a nossa razão estabelece a nós mesmos, que a gente deve pensar a ética. O raciocínio de Kant é o seguinte: uma ação
para a gente começar a considerar se ela é justa ou não, em primeiro lugar, essa ação tem que ser uma imposição livre da própria razão. Se vocês forem parar para pensar, muitas vezes, quando vocês precisam decidir entre uma coisa e outra, vocês mesmos se impõem certas limitações. Ah, eu vou fazer isso porque eu acho que é bom. E você faz isso por vontade própria. Para Kant, uma pessoa que é obrigada a ser justa é muito fácil. Outra coisa é você, por si só, por livre iniciativa, você se impor racionalmente uma limitação. Kant vai estabelecer 2 critérios básicos para a gente levar em consideração na hora de avaliar se uma ação é justa ou não. O primeiro critério que o Kant estabelece é o seguinte: para uma ação ser justa, o ser humano não pode ser utilizado como meio dessa ação. E o segundo critério que ele estabelece é que essa ação deve ser capaz de ser replicada por todas as pessoas sem resultar em prejuízo para a humanidade. Vamos desdobrar esse negócio. Então, o primeiro ponto. Kant vai afirmar, gente, que uma ação deve ter os seres humanos como finalidade dela e não como meio. Ou seja, as ações precisam ser dirigidas a nós para nos beneficiar. Nós não devemos utilizar outras pessoas como finalidade, como meio através do qual a nossa ação acontece. Eu não posso, por exemplo, usar uma pessoa como se ela fosse uma coisa, visando um fim que eu desejo atingir. Então, o primeiro item que deve ser levado em consideração para uma ação ser considerada justa é que o ser humano tem que ser tratado como uma finalidade da ação e não como o meio através do qual você executa ela. E o segundo critério que o Kant também elege para pensar se uma ação é moral é a ideia de que essa ação tem que ser capaz de ser universalizada sem que isso resulte em prejuízo para todas as pessoas. Vamos ilustrar com um exemplo famoso do Kant. Vamos tentar pensar se é ético, por exemplo, contar uma mentira. Será que a gente está autorizado a mentir? Em que situações a gente está autorizado a mentir? O Kant vai defender a ideia de que mentir é imoral e é imoral sempre. Por um lado, em alguns casos, contar uma mentira pode até satisfazer essa primeira ideia de Kant de que eu posso estar mentindo visando o bem-estar de uma pessoa. Às vezes eu posso, por exemplo, contar uma mentira para uma pessoa para protegê-la de alguma coisa. Ok, esse seria uma primeira forma de satisfazer essa primeira noção de Kant. Mas, para Kant, o segundo critério nunca consegue ser satisfeito com uma mentira. O que aconteceria na vida em sociedade se todas as pessoas se sentissem autorizadas a mentir? A vida em sociedade acabaria. Observem, então, para Kant, a gente tem que avaliar cada ação pensando, essa ação cumpre esses 2 critérios? Se cumpre, a ação é justa, a ação é moral, a ação satisfaz aquilo que Kant chama de imperativo categórico. Agora, se ela não satisfaz, a ação não é moral, a ação não é justa. Pessoal, então para ilustrar todas essas teorias que a gente viu, eu trouxe para vocês o que a gente conhece pelo nome de dilema do bonde. É um exercício de pensamento desenvolvido por uma filósofa inglesa chamada Philippa Foot. Ela é bastante conhecida, sugiro que vocês corram atrás das obras dessa pensadora. E esse dilema vocês já devem ter visto em filmes, já devem ter visto em séries. Vamos ver o dilema um pouco de perto. Essa filósofa inglesa, a Philippa Foot, pede para a gente imaginar que a gente tem um bonde descontrolado e ela pede para você se colocar no lugar de uma pessoa que está ali junto a uma alavanca que vai poder decidir qual o curso que esse bonde vai tomar. Virando à direita, esse bonde passaria em cima de uma pessoa.
Para o outro lado, ele passaria por cima de 5 pessoas. Então a Philippa Foot, ali, ela pede para você se colocar na seguinte situação. Se você não mexer na alavanca, o bonde vai atropelar e matar 5 pessoas. Se você puxar a alavanca, o bonde vai atropelar e matar 1 pessoa. Então volta aqui comigo. Vamos tentar pensar agora. Como é que a gente responde esse dilema? Para pensar. Tenta se colocar no lugar dessa pessoa que está lá naquela posição de puxar a alavanca. Você não conhece as pessoas que estão presas no trilho, você não tem qualquer informação sobre elas. Apenas pense como você responderia a essa situação. Você puxaria a alavanca? Você não puxaria a alavanca? Você pode passar horas tentando refletir sobre a resposta certa desse dilema. E você não vai encontrar uma resposta certa. Aliás, diga-se de passagem, olha lá na tela, esse dilema não possui resposta certa. A ideia desse dilema não é que a gente chegue a uma resposta. Esse dilema existe para avaliar como é que nós chegamos nas decisões que nós tomamos. Qual o critério que eu utilizo para decidir as minhas ações no dia a dia? O que eu levo em consideração na hora de decidir entre uma coisa e decidir outra coisa? Esse é um dilema que existe para a gente pensar como nós tomamos decisões. No caso do dilema, às vezes você pode pensar, alguém vai ter que morrer. Já que alguém vai ter que morrer, matematicamente falando, se a gente for pensar, por exemplo, como o utilitarismo pensa, então é melhor que uma pessoa morra do que 5 morrerem. Ou você pode pensar como a deontologia de Kant, mesmo que só uma pessoa morra, eu causei a morte dessa pessoa puxando a alavanca. Isso não deixa de ser assassinato, ainda que eu esteja salvando 5 pessoas. Então olha como é complicado você fazer uma avaliação desse raciocínio. E a gente pode pensar que isso é uma coisa distante da gente, professor. Nunca que vai acontecer de eu me colocar numa situação onde eu preciso tomar esse tipo de decisão. Mas isso, gente, acontece. Tentem pensar, por exemplo, na coisa da medicina. Será que uma pessoa está, por exemplo, autorizada a tomar os órgãos de uma pessoa saudável para, com esses órgãos, salvar as vidas de muitas pessoas que precisam de um transplante? Esse dilema, ele pode ser replicado em qualquer momento da nossa vida cotidiana. E é muito fácil isso acontecer. Isso acontece, por exemplo, em discussões de orçamento. O que a gente tem que priorizar na hora de gastar dinheiro? Isso ou isso? Esse tipo de discussão está presente o tempo inteiro. E não é por acaso que esse dilema é famoso. Muita gente usa esse dilema para avaliar o nosso processo de tomada de decisão. Não basta você simplesmente considerar o dilema, mas nas nossas situações cotidianas, a gente precisa pensar qual é o contexto que está implicado na tomada de decisão. Se a gente for além do dilema, a gente pode se perguntar, como foi que a gente chegou nessa situação onde eu estou precisando decidir entre a vida de 1 e a vida de 5? A gente não pode perder de vista esse tipo de pergunta. Evidente, se a gente puder evitar tomar essa decisão entre 1 ou 5, melhor. E para a gente conseguir evitar esse momento de tomada de decisão, a gente tem que avaliar constantemente o contexto que está implicado na decisão. A gente viu aqui então, gente, várias teorias éticas que se desenvolvem na modernidade. A gente começou a conhecer um pouco da superfície de ética moderna. Não tem como a gente esgotar o assunto em uma videoaula, mas vamos fazer uma retomada, olha lá na tela. Nós vimos nessa aula, em primeiro lugar, a separação entre ética e política proposta por Maquiavel. Nós vimos
o surgimento da noção de responsabilidade pessoal, nós vimos a teoria do Jeremy Bentham sobre utilitarismo e consequencialismo, e, por fim, nós vimos também a teoria do Kant, a deontologia. E nós tentamos ilustrar essas teorias com o exemplo do dilema do bonde da Philippa Foot. Continuem estudando filosofia, é uma coisa que você desenvolve na prática, estudando, conversando com as pessoas a respeito. Então peguem os seus amigos, peguem os seus pais, pentelhem eles, façam perguntas, apresenta o dilema para eles e pergunta como que você decidiria se você estivesse lá decidindo se você vai puxar a alavanca ou não. Coloquem eles nessa posição e façam essas perguntas. É isso, gente. Aquele abraço para vocês, meus cumprimentos aos professores que estão assistindo isso. Um grande abraço para os alunos e até a próxima.